Oi, quinto ano, como é que vocês estão? Na aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre duas coisas, siglas e abreviaturas. Bom, então se você lembra lá de quando a gente estava na escola, quando a prof passa a tarefa no quadro, né? Sempre a prof passa lá e eu escrevo assim, ó. Por exemplo, português. E daí a prof escreve P.16. Aí a prof faz umas ondinhas, né? Coloca umas nuvenzinhas pra ficar bem bonitinho. Então eu escrevo lá. E esqueci que antes a prof escreve o quê? Para casa, né? Bom, a aula de hoje, ela está lá na página 16 da apostila de português. Mas você não precisa pegar a apostila por enquanto, porque hoje a aula é de explicação. A prof vai contar para vocês o que é, né? O que são as siglas e abreviaturas. Bom, vocês perceberam que a prof escreveu aqui, ó, uma letrinha P e um ponto? Você sabe o que quer dizer, né? Esse P, você sabe o que o P significa, que é página. Eu não precisei escrever a palavra toda para você saber que aquilo ali é página. Bom, esse P e um pontinho é uma abreviatura. Você já deve ter visto por aí, quando a gente coloca o nosso endereço ou quando a gente vai escrever um número, existem letras que nós deixamos menorzinhas, né? Palavras que a gente deixa reduzidas. Por exemplo, número, a gente coloca lá um N ponto, ou a rua R ponto. Nós estamos diminuindo uma palavra. Porém, existem outros tipos de palavras que nós também diminuímos. Então a prof vai apagar aqui o quadro e vou mostrar para vocês alguns outros tipos de palavras que nós reduzimos, mas que a gente continua entendendo o que quer dizer. Bom, agora que nós estamos assim nesse cenário diferente, vai parecer que a gente tá um pouquinho lá na escola, né? Que a prof vai escrever no quadro, a prof vai apagar. E eu tava com muita saudade de escrever no quadro, gente. Então, olha só. Quando a gente manda uma mensagem, e eu sei que muitos de vocês escrevem, ou no computador, ou no WhatsApp, escreve uma mensagem para mandar para alguém. Como a prof já recebeu de muitos de vocês. Existem palavras que nós reduzimos, que nós abreviamos. Então a prof vai colocar algumas aqui e a gente vai conversar um pouquinho sobre elas, tá bom? Vamos lá. Então, por exemplo, aqui a prof está tentando escrever maior para que vocês enxerguem, tá bom? Que às vezes aqui a prof olhando parece que dá para enxergar e às vezes no vídeo não dá. Vamos lá. Ó, se vocês escutarem alguns barulhinhos por aí, tem um gatinho que está passando por aqui, que ele é muito curioso e quer saber o que a prof está dando aula também. Acho que ele quer aprender. Então vamos lá, gente. A prof colocou aqui algumas palavras que nós sabemos o que elas querem dizer, porém elas não estão escritas adequadamente, né? Elas não estão escritas certinhas como a gente escreveria lá numa frase, numa redação, no caderno. Por exemplo, se a prof fosse escrever lá no quadro uma atividade para vocês, a prof não escreveria essas palavras assim. Eu escreveria as palavras adequadamente. Então vamos lá. A primeira, um VC, é uma abreviatura da palavra você. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar uma flechinha e vou escrever um você. Ótimo. Agora, essa palavrinha aqui, olha só, TBN. É a mesma coisa que falar também, uma abreviatura da palavra também. Então a prof vai puxar uma flechinha aqui, ó. Tentar escrever maior. Também. Ótimo. Aqui nós temos um PQ. Por quê? Então, podemos puxar aqui
A prof vai escrever o porquê todo junto. Mas vocês já sabem que existem 4 tipos de porquê, né? E nós estudamos isso na escola, fizemos bastante atividades e eu vi nas atividades lá dos envelopes que tem muita gente que aprendeu bem direitinho porque usou esse porquê aqui em todas as respostas. Vamos lá. E por último, essa palavrinha aqui, essas letras BJS, quer dizer beijos, né? Pode ser que a gente escreva diferente, às vezes um BJ, um BJOS, beijos. Então, ó. Bom, todas essas palavras que a prof escreveu aqui, todas essas abreviaturas, elas são abreviaturas informais, porque nós mandamos, né, nós escrevemos esse tipo de palavras nas mensagens do WhatsApp, às vezes numa rede social, numa conversa informal, nós escrevemos assim, geralmente, né, no computador, no celular. Só que existem abreviações que elas são as abreviações corretas, né, como a prof colocou ali do P, ponto da página, o N do número. Então, o que são as abreviações? É quando a gente diminui uma palavra, né? Nós deixamos ela menorzinha, então isso é uma abreviação, quando nós não vamos usar, então, todas as letras. Bom, então, essa é uma abreviatura. Ótimo, então a prof vai apagar aqui, por quê? Agora que nós vimos as abreviaturas, a gente vai ver o que são as siglas. E para isso a prof trouxe umas imagens. Então, se as abreviaturas nós estamos diminuindo, né, uma palavra ou uma expressão, nós estamos reduzindo ela, a abreviatura é quando nós usamos apenas as letras iniciais das palavras, então para formar um código. Então, olha só, eu vou colocar aqui uma fita que eu quero mostrar para vocês uma coisa que eu preparei. Bom, vocês a prof começou falando, né, da rua, do número, do endereço, então eu trouxe essa imagem aqui, ó. Opa, deixa ela bem bonitinha. Espero que esteja dando pra gente enxergar, né, pra ver bem. Bom, essa imagem aqui, que a prof imprimiu em preto e branco, ela é a parte de trás de um cartão postal. Vocês já receberam um cartão postal? O cartão postal, né, ele tem mais ou menos o tamanho daquelas fotos. Sabe quando a gente tem a foto impressa, que a gente coloca nos álbuns? É mais ou menos daquele tamanho. E o cartão postal, geralmente, ele tem, né, uma imagem de um ponto turístico, uma imagem de um lugar bem bonito. E atrás nós temos esse tipo aqui, ó. É exatamente assim atrás do cartão postal. E o que que tem lá? Então, nós temos um espaço para escrever uma mensagem. Então, se a gente for pensar que o cartão postal é mais ou menos desse tamanho, depois a prof vai procurar um cartão postal aqui em casa para mostrar para vocês nas próximas atividades. Então, se a gente tem um cartão postal que ele é pequeno, quer dizer que o espaço da escrita, ele é um espaço pequeno. Então, você tem que dar uma mensagem curta. Ou fazer uma letrinha pequenininha. Nesse lugar aqui, nessas linhas, você vai escrever o endereço para onde vai esse cartão. Então, se eu, professora Thaline, vou mandar um cartão postal para alguém de vocês, eu vou escrever a mensagem aqui. Aqui eu vou escrever o endereço de vocês. Nesse lugar, quando eu levo no correio, eles colocam um selo de postagem, né? Então, aqui eles vão colocar o selo do cartão. Às vezes não é só um, vai mais alguns aqui, e os selos são tão bonitos, né? Depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. O meu pai fazia coleção de selo de carta, porque os selos, cada um deles eram diferentes e tinham imagens bonitas. Se ele deixar, eu posso mostrar os selos que ele tem, tá bom? E aqui, nesses quadradinhos, é o lugar pra gente colocar o CEP. E é aqui que a prof queria chegar, nessa palavrinha, CEP. Isso aqui é uma sigla. Por
Por quê? Porque cada letra corresponde a uma palavra. A palavra CEP corresponde a código de endereçamento postal. Então, quando a gente escreve uma carta, quando a gente faz uma compra na internet, quando a gente, a gente faz um cadastro em algum lugar que vão mandar uma correspondência na nossa casa, nós precisamos colocar o CEP para que o carteiro consiga encontrar o nosso endereço. Bom, no CEP eles têm as informações, então, da localização da nossa casa, do nosso bairro. Então, geralmente, você pode perguntar para sua mãe, para seu pai, para alguém, quando a gente vai fazer uma compra ou vai fazer um cadastro na internet e a gente coloca apenas o nosso CEP, apenas esses números aqui, ele já consegue dizer qual é o nome da rua, qual é o bairro, já consegue dar essas informações. Bom, então essa palavrinha aqui, CEP, ela é uma sigla. E aí, a prof trouxe outra coisa que está cheia de siglas, para que a gente veja, para que a gente aprenda bem. Então, só um minutinho, que eu tô colocando umas fitas aqui para colar no quadro. Ó. Isso aqui vocês conhecem bem, né? Esse mapa aqui vocês conhecem bem e tenho certeza que a prof. Mônica trabalha bastante com o mapa do Brasil lá em geografia. Mas a gente vai trazer o mapa do Brasil aqui para aula de português, gente. Então, olhem só. Aqui a prof. trouxe o mapa colorido para que a gente olhe e perceba o seguinte. Estão vendo? Não sei se vocês conseguem enxergar. Mas a prof vai falando e como vocês já conhecem o mapa, talvez vocês lembrem. Que nós temos letrinhas em cada uma das divisões. Essas divisões aqui do mapa são os estados. E cada estado tem aqui uma sigla, que é, então, o nome do estado, né, com as iniciais. Então, veja só. Nós temos a sigla do nosso estado, que é PR. Nós temos, por exemplo, uma sigla que usa as iniciais mesmo da palavra, que é aqui, ó, o estado do Espírito Santo. Então, o E de Espírito, S Santo. Então, nós temos aqui uma sigla. Outra aqui, São Paulo. S de São, P de Paulo. São Paulo, Santa Catarina. Então, nós temos aqui no mapa, cada estado tem uma sigla e cada uma dessas siglas aqui a gente pode ver que correspondem às iniciais, né, as primeiras letras do nome de cada estado. Bom, então na aula de hoje nós vimos duas coisas para a gente relembrar, para ficar bem esperto lá. Então a prof vai apagar aqui e vou escrever embaixo que eu acho que vai ficar bom. Ó, então nós vimos hoje, nós estudamos sobre sigla e abreviatura. Então, para a gente relembrar, para ficar bem, né, na nossa cabeça o que é, e na próxima aula a gente vai fazer a atividade da apostila. Bom, então aqui, abreviatura é quando eu diminuo uma palavra, diminuo uma expressão, deixando ela menorzinha, né? Uma palavra menor. Muitas vezes a gente usa na linguagem informal, mas também nós usamos para reduzir o texto. Então, no caso daqui do cartão postal, pode ser que a gente usasse palavras abreviadas, né? Para caber mais texto ali no cartão postal. Uma ideia. E quando a gente está falando de sigla, nós estamos falando de palavras que são formadas com as iniciais de uma palavra ou, né, de um trecho, de algum código lá, né? Bom, o que a prof quer falar para vocês? Eu gostaria que vocês pensassem, que vocês perguntassem em casa, e aí vocês vão ver qual é a atividade que a prof vai pedir que vocês copiem e façam no caderno. Então, que vocês procurem
algumas palavras que são siglas e algumas palavras que são abreviadas. Então, que você ache 5 siglas e 5 abreviaturas, tá bom? Então, a única coisa que não pode usar de sigla vai ser os estados e a palavra CEP. Então, você pode encontrar outras, né? Outras siglas e abreviaturas fica bem fácil, né? Porque tem muitas. Então, vocês vão fazer isso no caderno, mas a prof vai deixar escrito bem bonitinho, né? Lá no arquivo que eu sempre mando. E vou explicar também lá no planejamento para que vocês consigam fazer essa atividade, tá bom? Um beijão e até a próxima aula!